Estimados irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês neste momento em que nós vamos tratar da série Mordomia Cristã. Iniciamos com uma oração. Bondoso e amado Deus, Pai Celestial, te damos graças e louvores por nos teres resgatado da morte e do poder do inferno e nos feito teus filhos e tuas filhas em Cristo Jesus. Como teus servos e tuas servas, mordomos cristãos, queremos viver uma vida de santificação diante de Ti e também diante de nosso próximo. Por Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Estes estudos não são de minha autoria, eles são, na verdade, de autoria dos pastores Geraldo Schiller, presidente da nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e do vice-presidente de Educação Cristã, pastor Martinho Zontag. Eles sintetizaram em 9 estudos o livro Proezas da Mordomia Cristã, de autoria de Remus Reim. Espero com todo o coração que esses estudos ajudem a todos nós a buscarmos uma vida mais santificada diante de Deus e também diante do mundo que nos cerca. Este primeiro estudo nós vamos dar uma introdução geral a respeito do assunto mordomia cristã, que nada mais é do que querermos ser bons mordomos e viver para o nosso Senhor e Deus. O estudo então da mordomia cristã destina-se àqueles que já creem e o objetivo é o aperfeiçoamento destes para uma vida de santificação, uma vida de consagração ao Senhor, à sua igreja e também, especialmente, ao seu semelhante. A pessoa que confessa os seus pecados e crê em Jesus Cristo, ela é perdoada e salva gratuitamente pela graça de Deus, como nós lemos na carta aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Esta tradução é da nova tradução da linguagem de hoje, e é esta que será usada nos nossos textos bíblicos dentro desta série. Então, nós fomos salvos pela graça de Deus, justificados então pela graça de Deus, e acolhidos como filhos pelo Pai. O cristão, então, quer agora desenvolver, por amor e gratidão, uma vida de santificação. E esta inicia exatamente no momento em que ele recebe a fé. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 até 31, nós lemos assim: Mas agora Deus já mostrou o meio pelo qual ele aceita as pessoas, não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todas as pessoas por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus então ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? Pergunta o apóstolo Paulo. De modo nenhum, diz ele. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus?
Claro que sim. Deus é um Deus que só aceitará os judeus. Deus é um só e aceitará os judeus na base de sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? O apóstolo Paulo diz que não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem o seu valor. O apóstolo João, no seu evangelho, nos lembra, capítulo 1, versículos 12 a 14, de como Deus envia o seu Filho e como nós recebemos a adoção de filhos. E diz assim o texto: porém, alguns creram nele, em Jesus, e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra, ou seja, Jesus, ou na outra tradução da Almeida Revista Atualizada, o Verbo, se tornou um ser humano e morou entre nós. E nós vimos, morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então, quando nós falamos de mordomia, nós precisamos conceituar o que é mordomia e qual é a função de um mordomo. Mordomo nós podemos dizer que é um ecônomo, uma pessoa incumbida de administrar, governar, cuidar a casa do proprietário. Este, por sua vez, entregou esta casa, esta tarefa a ele. Então, o ecônomo deriva da palavra ou da junção de dois termos gregos: oikos, casa, e nomos, lei, costumes, regras. Então, resulta daí, o mordomo administra a casa de acordo com os interesses e as orientações do proprietário da casa. O mordomo não tem vontade própria, ele faz aquilo que é incumbido de fazer. Qual a orientação que o cristão segue na sua função de mordomo de Deus? Onde o mordomo cristão encontra essas orientações? Alguns textos vão nos fazer refletir sobre este assunto. Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada para me guiar e luz que ilumina o meu caminho. Salmo 1, versículos 1 a 3. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas, os que obedecem, os que andam na lei, são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Provérbios, capítulo 2, versículos 6 a 9, o autor escreve: é o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. Tiago 1,5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Filipenses 2,13. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Então, onde é que o mordomo cristão busca fundamentação para o seu serviço? Na palavra de Deus, na sabedoria de Deus que nós encontramos na Escritura Sagrada. Então, o mordomo cristão é um servo de Deus. E a cabeça é Cristo, o nosso Senhor, como está em Efésios 5, 23. Então, Deus quer que nós sejamos bons mordomos. E o que é ser um bom mordomo cristão?
Essa é uma pergunta que nós não deveríamos fazer somente uma vez na vida, mas sempre de novo. Eu estou sendo um mordomo como Deus quer e espera? Um verdadeiro mordomo cristão? Nós somos santificados pelo Espírito Santo que age através dos meios da graça, palavra e sacramentos. É Ele, o Espírito Santo, que nos leva a crer em Cristo Jesus e nos capacita a viver de modo digno do Senhor. Por nós mesmos, com toda a nossa força, com todo o nosso cuidado, nós não conseguiríamos ser bons mordomos. Nós recebemos a capacitação a partir da ação do próprio Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo escreve deste modo: por este motivo, desde um dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês e pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. O que então motiva o mordomo cristão para servir a Deus e ao próximo em uma vida de santificação? Evidentemente como mordomo. Aí de novo, as respostas estão dentro da Escritura. O apóstolo João, no Evangelho, capítulo 4, versículo 19, escreve assim: e a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. A mulher samaritana reconheceu que Jesus não era um qualquer, mas era um profeta enviado por Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, 14, o apóstolo Paulo diz assim: porque somos dominados pelo amor de Cristo, que o amor de Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Em Romanos 5,5, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então vejam, a ação do Espírito Santo na vida do mordomo cristão é motivo para que ele haja conforme Deus quer e espera. Ainda o apóstolo Paulo diz assim: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. O mordomo cristão não faz por obrigação, faz por amor. O que vocês fizerem, façam tudo de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo 23. E ainda o Salmo 126, 1 a 3, quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. É a volta dos exilados, o povo de Israel que estava na Babilônia, volta para a casa, para Jerusalém. E eles estão alegres e felizes porque reconheceram que a volta deles só foi possível pela ação graciosa de Deus. Nós também fomos libertos do cativeiro da escravidão do pecado e da condenação por graça de Jesus Cristo, não por nossas obras. Também dissemos: o Senhor fez grandes coisas por nós, e além de nos criar e salvar, nos deu a vida, o Evangelho, a fé, o tempo, os talentos, os nossos dons, os bens e muitas bênçãos que, se fôssemos listar todas elas, com certeza nós teríamos um trabalho muito grande, para não dizer que não chegaríamos no final da lista, porque não poderíamos concluí-la de tantas bênçãos que são.
Então queremos servi-lo para a honra e para a glória do seu santo nome. Por isso a palavra mordomia mostra uma relação íntima entre o homem e Deus. O cristão usa as dádivas, os presentes de Deus, as bênçãos de Deus, para promover os interesses de Deus neste mundo. Lembro lá no começo, quando nós falamos sobre o conceito de mordomia, o mordomo, ele faz aquilo que o dono da casa pede que seja feito. Então ele cuida dos interesses e segundo as regras que o dono da casa lhe coloca. Assim o mordomo cristão também faz tudo de acordo, ou procura fazer tudo de acordo com a vontade do seu Senhor, o nosso Deus. Então é com temor, amor e com alegria, com regozijo em nossos corações, que nós assumimos a responsabilidade de mordomos de Deus. Também, por outro lado, somos gratos a Ele por nos ter confiado tantas oportunidades para servir e glorificar o seu santo nome. Mordomia, então, é um jeito cristão de viver a vida. Um jeito cristão de viver a vida. Porque nenhum de nós vive, diz o apóstolo Paulo, para si mesmo. E nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Romanos capítulo 14, versículos 7 a 9. E assim nós terminamos então esta introdução à mordomia cristã. O próximo de nossos estudos falará sobre a educação no lar e na igreja. Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.